Olá, hoje na nossa terceira edição do Encontro Ciência, Tecnologia e Sociedade, nós recebemos a Viviane da Silva Costa, Novo Moçambique. Ela é graduada em Administração pela Uninorte, tem MBA em Empresas e Negócios no CIESA, especialização em Industrialização e Desenvolvimento Regional, é mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Amazonas e atualmente é doutoranda do programa de pós-graduação da Universidade Potiguar do ecossistema Ânima. É orientada do professor César Vasconcelos. Atualmente, a professora Viviane é mediadora assistente na Universidade do Estado do Amazonas, onde também já ministrou aulas nos cursos de Pedagogia Intercultural Indígena, Tecnologia em Gestão Pública, tanto na graduação como na pós-graduação, Administração e Ciências Contábeis. Ela foi convidada para falar sobre seu tema de pesquisa, espiritualidade no trabalho como fonte de vantagem competitiva para as organizações do polo industrial de Manaus. Viviane, em nome da Diretoria de Aprendizagem ao Longo da Vida do Ecossistema Ânima, gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje, compartilhando de tanto conhecimento adquirido nos últimos anos. Muito obrigada, Viviane. Oi, Elaine, bom dia, Thaís, bom dia, Natália. Eu é que agradeço a oportunidade de vir apresentar o meu trabalho e parabenizo a iniciativa, porque eu acho que isso é um bom incentivo, tanto para quem já está nessa caminhada, como para quem pretende entrar, né? Porque a gente fazer um estudo dessa envergadura exige muita dedicação, e às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas bacanas, divertidas, para fazer isso, para lá na frente colher os frutos, né? Mas é bom demais. Obrigada, Viviane. Deixo a palavra com você. Tá bom. Então, vocês já me apresentaram aí, né? Eu já tenho uma trajetória de pouco mais de 15 anos na docência, e isso me levou a me interessar, né? Isso me levou a ter esse interesse em aprofundar meus conhecimentos. E aí, você comentou aí, eu vou falando e já vou providenciar aqui o compartilhamento do meu material, tá bom? Então, durante o tempo que eu fui aluna lá na Uninorte, né, eu me graduei em administração, e depois eu voltei como professora, depois de um tempo, eu fui designada para ser coordenadora do curso que eu me formei, então, nossa, fiquei muito feliz, muito orgulhosa mesmo, né? E fui passando por alguns cargos lá dentro da instituição. E, ao longo do tempo, eu fui percebendo que a forma como eu conduzia a minha gestão gerava um diferencial. Uma determinada leitura que eu fiz de um artigo não científico, né, falando sobre o tema, me chamou muito a atenção, e eu pensei, eu digo, caramba, eu estou praticando isso sem saber, né? Mas aí, será que isso é verdade? Né? Então, vamos pesquisar mais a fundo. E aí, essa foi a minha proposta de pesquisa para entrar no doutorado, é o doutorado em administração que eu faço lá na UNP, né, sob a orientação do professor César Vasconcelos, e eu ainda estou na fase de começar a aplicar a pesquisa nas empresas. Então, eu vou apresentar meu tema aqui e vocês vão descobrindo aí, vão vendo como é que isso está acontecendo, todo esse processo, tá bom? Então, o meu tema é espiritualidade no trabalho, como fonte de vantagem competitiva, né? E aqui é uma breve visão do que vocês vão conhecer aí do meu trabalho, né? Eu trago um pouco aí da introdução, o problema da pesquisa, o meu objetivo geral e os específicos, a justificativa, por que eu estou fazendo isso, qual é a importância que isso tem, né? Trago aí o referencial teórico, quem são as pessoas que já falam sobre isso no Brasil e no mundo,
Algumas hipóteses com base no que eu já li e com algumas coisas que eu acredito que eu vou encontrar nas empresas, mas isso só vai se dar depois da aplicação da pesquisa, e qual é a metodologia que eu vou utilizar, ok? Então, eu começo aí com a introdução, trazendo que hoje a gente vê, por exemplo, nós estamos numa live aqui, cada uma de nós está num lugar diferente do Brasil. Então, olha que bacana, né? A gente ter condições de apresentar para pessoas que estão nos mais variados lugares do mundo, e isso tudo graças a quê? A essa tecnologia. Então, hoje a nossa sociedade ela está muito baseada na tecnologia, né? E a gente vê com isso que toda essa tecnologia transformações constantes e, às vezes, numa velocidade que nem todo mundo consegue acompanhar, né? E, por conta disso, surge dentro das organizações uma necessidade de uma inteligência mais sensível, né? Que é exatamente o quê? As pessoas. Porque com toda essa tecnologia existente, são as pessoas que vão fazer a diferença, são as pessoas que vão ter aquele acolhimento, vão ter aquele trato diferenciado. Porque a tecnologia, ela é ali, parada, fria, vamos dizer. Mas as pessoas é que dão aquele acolhimento nas organizações, fazem com que haja uma transformação no ambiente de trabalho, com que seja um local prazeroso de todo mundo estar, de participar, de dar o seu melhor, de contribuir, né? E aí eu trago isso para o Polo Industrial de Manaus. Será que isso está impactando lá no Polo Industrial de Manaus, né? O que acontece? O Polo Industrial de Manaus, ele faz parte da Zona Franca de Manaus, né? Então, assim, a Amazônia e o Amazonas em si, eles geram no imaginário das pessoas algumas coisas, assim, muito boas, muito místicas, às vezes, né? Então, às vezes, a gente ainda encontra pessoas perguntando se no Amazonas a gente encontra, as pessoas só andam de canoa, será que as pessoas encontram jacaré no meio da rua? Enfim, né, tem toda aquela coisa das riquezas naturais, da floresta, e aí, no meio disso tudo, tem um polo industrial, tem um parque fabril, né? E aí, como é que a gente lida com isso? Aí eu volto um pouco aí à história, para que fique entendido por que isso se dá. Na década de 50, mais ou menos ali, 60, né, durante o regime militar, o governo quis povoar a região, né, para controlar ali as fronteiras, para fixar o povo que ali morava na cidade, né, para que não migrassem para o sul e sudeste, enfim. E aí, com isso, eles criaram a Zona Franca de Manaus, que é a concentração de 3 polos. É o polo agropecuário, é o polo comercial e o polo industrial, tá? Que é o foco dessa minha pesquisa. O polo industrial foi o que mais se desenvolveu dentro da Zona Franca. Os demais têm o seu destaque, mas o polo industrial é o maior, é o que gera mais retorno econômico, financeiro para o Estado, né? Então, apesar de o Amazonas ter um apelo turístico muito forte, essa ainda não é a base da nossa economia. O polo industrial é. E dentro do polo industrial, eu destaco para vocês em torno de 25 segmentos dentro do polo industrial. Nós temos o segmento de bens de informática, nós temos o segmento de eletroeletrônicos, nós temos o segmento de 2 rodas, que são os que fabricam motos, bicicletas, nós temos o segmento químico, o naval, né, porque a gente sabe que a indústria naval aqui no Amazonas é muito forte, porque as nossas estradas são os rios, né, então isso é um ponto forte aqui do estado também, mas eu vou focar na minha pesquisa só no polo de 2 rodas, tá? E aí, no polo de 2 rodas, a gente traz um destaque para as empresas que são de vários lugares do mundo, né? Só do Japão, por exemplo, são em torno de 37 empresas.
dos Estados Unidos são mais 38, aí nós temos da Coreia do Sul, da China, da Finlândia, da Alemanha, de várias partes do mundo. E a gente sabe que, como multinacionais, essas empresas, elas trazem uma cultura, elas têm um ponto muito forte da cultura local do país, de origem delas, e elas buscam adaptar isso para a região onde elas se instalam, porque elas vão pegar a mão de obra local, e aquela mão de obra tem também os seus costumes, as suas crenças e tudo, né? Essas empresas também, elas têm certificações internacionais de qualidade, né? Existe um decreto que foi definido, foi estabelecido pela SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que é o órgão federal que faz a gestão dessas empresas, e é compulsório que essas empresas do polo tenham padrões de qualidade, sejam certificadas. E muitas delas vão além disso. Muitas delas já participaram do Great Place to Work, né? Já ficaram nas 10 primeiras colocações. Nós já tivemos uma empresa do Polo Industrial de Manaus, que antigamente o nome dela era MASA, ela ficou 2 anos consecutivos em primeiro lugar nessa pesquisa, que é dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil, né? Outras empresas têm certificações ambientais, enfim. E aí, diante de todo esse cenário, a gente tem um mundo de diversidade, né? E aí, como é que a gente vai analisar isso? Foi o que me chamou a atenção. E aí surge o meu problema de pesquisa, que é até que ponto a espiritualidade no trabalho pode ser uma fonte de vantagem competitiva para as organizações do segmento de 2 rodas do Polo Industrial de Manaus, né? O Polo Industrial de 2 rodas, né, da Zona Franca, ele tem, o forte dele é das empresas japonesas. E a gente sabe que essa questão da espiritualidade, né, é um fator preponderante na cultura oriental. Então, isso acaba também influenciando dentro das organizações, né? E aí traz a nossa espiritualidade aqui local, amazonense, manauara, né? Apesar de que não tem só manauaras e amazonenses trabalhando lá. Tem pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo também, né? Mas aí há essa mistura. E como é que a gente vai medir isso aí? Né? Como é que isso aí acontece dentro dessas organizações? Então, isso foi o que me chamou a atenção, né? E aí eu tracei aqui o objetivo, que é analisar a relação entre a espiritualidade e o processo de geração de vantagem competitiva nas empresas, voltadas aqui para o polo de 2 rodas do Distrito Industrial, ok? Como objetivos específicos, eu trago aí que é caracterizar as dimensões da espiritualidade. Mais lá na frente eu vou explicar um pouquinho melhor o que são essas dimensões. As dimensões da espiritualidade no trabalho e da vantagem competitiva nas empresas de 2 rodas do Polo Industrial de Manaus. Eu vou buscar também identificar fatores que caracterizem essa relação entre a espiritualidade e a vantagem competitiva nessas empresas. Depois de aplicar a pesquisa, né, eu vou avaliar como é que é o grau dessa relação da espiritualidade e da vantagem competitiva, como é que eles se comunicam, como é que um influencia o outro ou impacta o outro, né? E analisar a influência da espiritualidade nas práticas de gestão de pessoas, das empresas e nas práticas de mensuração dos seus resultados. Nesse ponto aqui, a ideia é trabalhar um pouquinho voltado ali para o RH, como o RH pode contribuir, auxiliar as demais áreas, né, até como um business partner, para ele auxiliar as demais áreas a trabalhar essa questão da espiritualidade, se ela for comprovada, né, que é o que a pesquisa vai nos trazer. Como justificativa, eu trago aqui que, na questão científica, trazer mais estudos sobre essa temática, verificar como é que se dá essa relação aí da espiritualidade com as melhorias no ambiente organizacional e na competitividade das empresas no mercado onde elas atuam. O que acontece? A gente, no decorrer desse primeira etapa do doutorado,
A gente faz todo um levantamento referencial teórico, né, para ver quem são os estudiosos que tratam desse tema, tanto no mundo como no Brasil. O que acontece? No mundo, a espiritualidade já está bem, já tem muita pesquisa. Daqui a pouco eu vou apresentar um gráfico, vocês vão ver a evolução desse assunto no mundo. No Brasil, ainda precisamos de mais estudos, né? Eu realizei um levantamento bibliográfico, bibliométrico, e ele me mostra lá que nós temos estudos a partir do ano 2000 que trazem 4 levantamentos de tudo o que foi estudado, né? E dessa quantidade foram em torno de 17 artigos, 14 deles só trazem essa temática de verificar se a espiritualidade ela gera vantagem competitiva para as organizações. Então, a gente percebe aí que nesse campo da ciência, né, na pesquisa científica, a gente ainda tem muito para pesquisar, ainda tem muito campo para ser estudado dentro do Brasil, né? E já como contribuição prática, a ideia é mostrar, né, desde que se verifique essa relação positiva da espiritualidade com benefícios e vantagens que ela pode trazer para as organizações, criar alternativas para que essas empresas se sobressaiam cada vez mais no mercado delas, né, sem com isso ficar tão dependente, porque um ponto que é importante voltar é que o polo industrial de Manaus, ele depende muito da legislação do país, do Brasil. E há uma guerra constante entre os estados, né? E aí eu destaco aqui, principalmente ali na região sudeste, o estado de São Paulo, porque eles entendem que hoje a Zona Franca de Manaus não traz os benefícios que ela se propôs trazer quando foi criada, né? Mas aí a gente destaca o quê? Que a Zona Franca de Manaus, ela, por conta de ela existir no meio da floresta, ela contribui para que não haja tanto desmatamento, né? Porque as pessoas acabam tendo um ganha-pão, né, desenvolvendo trabalho nas indústrias. Então, como eu citei, a questão do turismo é uma coisa forte no estado, mas não é a matriz principal, a matriz econômica, ainda é o polo industrial de Manaus. E aí, sempre que chega naquela época de renovar a validade dos benefícios fiscais que são concedidos para a Zona Franca, é uma tensão em todo o estado, porque se isso acabar aqui, nós temos que em torno de 200 mil empregos diretos que são gerados pelo distrito industrial, e fora os indiretos, que isso aí chega perto da casa de 800 mil empregos indiretos, ou talvez até mais, né? Então, é uma preocupação para a população, porque é fonte de renda, é emprego, né? Isso aí gera outras oportunidades de trabalho também, indiretamente. Então, a Zona Franca, ela fica sempre nessa dependência. E se ela se consolidar cada vez mais, sem precisar tanto dos incentivos fiscais, isso é muito importante, né? Então, a ideia aqui é também trazer essa contribuição para as empresas, ok? Então, aqui, como eu tinha comentado, as primeiras abordagens sobre o tema, elas foram realizadas lá em 1985, vocês podem ver aqui no gráfico, que foi apenas um artigo que falou sobre isso. E ali, a partir do ano 2015, principalmente ali 2020, houve um crescimento exponencial de interesse pelo tema. Aí a gente já encontra revistas que começaram a aceitar trabalhos muito específicos para esse tema, dada a importância e a relevância que ele ganhou no decorrer dos anos, né? Porque as pessoas começaram a perceber. É claro que aqui a gente vai encontrar teóricos que eles trazem tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos da espiritualidade, né? E aí eu trouxe em forma aqui de gráfico para vocês, porque eu penso que fica um pouco melhor de vocês visualizarem como é que isso aí acontece dentro das organizações. Então,
nós temos dentro da empresa, nós temos a cultura organizacional, né? E isso aí, quem trata, os autores que falam muito disso, ali é Levi-Strauss, em 1950, ele já aborda esse tema, né? O Shen também ele fala muito da cultura organizacional, e como aqui nós temos a questão das empresas serem multinacionais, elas incorporam muito essa coisa dos costumes locais do seu país de origem, né? E aí, trazendo isso para a espiritualidade, como é que a cultura e a espiritualidade no trabalho se entrelaçam, né? Então, Bell e Taylor falam sobre isso, porque eles entendem que a espiritualidade ela está muito voltada a comportamentos, tá? E aí, esses comportamentos, eles formam a cultura, fortalecem a cultura, né? Eu trago também aqui a questão da espiritualidade ser diferente da religião. Por quê? Porque a religião, ela tem ritos, ela tem algumas cerimônias, né? E a espiritualidade, no sentido que eu trago para pesquisar aqui nessa tese, ela é muito voltada para a ética, para o comportamento colaborativo do empregado, do funcionário, né? Então, é a pessoa querer fazer o correto, querer agir com integridade, ser uma pessoa coerente com as suas coisas, com os seus comportamentos, porque é uma preocupação muito grande dentro das empresas, a questão do clima organizacional, porque tem gente que se sente bem na empresa onde trabalha, ela produz mais, tem aqueles que não se sentem, então, quando a pessoa ela não está bem no trabalho dela, isso aí causa faltas, isso aí causa a vontade dela sair do trabalho. Então, as empresas investem numa contratação e tem um gasto, um custo maior quando fazem um desligamento. Então, toda essa busca de ter um ambiente bom para se trabalhar, para gerar a dedicação, a paixão do empregado pelo seu trabalho, isso tudo é buscado o quê? Com a prática da espiritualidade no trabalho, tá? Então, aí, a gente vê que, em um momento lá atrás, na história, né, alguns sociólogos trouxeram todo esse apanhado, porque antigamente, na religião, quando a pessoa tinha uma religião, ela era membro de uma igreja, ela era tida como uma pessoa muito íntegra. Então, a sociedade acreditava naquele indivíduo porque ele era pertencente a um grupo religioso, né? E aí, quando houve a reforma protestante, o que acontece? Isso foi se saltando um pouco, porque alguns teóricos trabalhavam a espiritualidade, a salvação como uma coisa alcançada pelo trabalho, e outros já diziam que não, que era fruto do comportamento das pessoas. Então, é como se fosse o melhor, fosse extraído o melhor de cada um desses teóricos, desses estudos e desses comportamentos para ser aplicado dentro da empresa. Então, não necessariamente a espiritualidade aqui ela vai estar ligada à religião, né? Porque assim, vai ter gente que é católico, que é budista, vai ter evangélico, e cada um deles vai ter a sua forma de agir dentro do trabalho, o seu comportamento dentro da empresa, né? E aí, a questão das dimensões da espiritualidade, eu trago aqui, que é a vida interior, como o empregado se enxerga, como aquela pessoa, enquanto indivíduo, como é que ele vê a vida dele, o que ele quer de futuro, o que ele pensa que ele está aqui nesse mundo para contribuir, o que ele espera fazer, deixar de legado, né? Uma outra dimensão é o trabalho com significado. Então, hoje a gente já percebe que as pessoas elas não querem estar nas empresas para fazer uma coisa mecânica. Elas querem enxergar no trabalho delas um significado. Elas querem ver que aquele trabalho que elas estão realizando ali está gerando um benefício. Eu acho que esse ponto aqui ele é muito voltado para a área da educação, né? Eu vou puxar porque nós somos da educação, né? Então, ele é muito forte. Então, a gente sabe que com todos os desafios que a área de educação no Brasil enfrenta, salarial, enfim,
de qualificação, de quantidades, enfim, tanto quali quanto quanti, são muitos desafios. Mas nós, enquanto professores, a gente se realiza enquanto a gente vê o nosso aluno se preparando, aprendendo, né? E esse é o significado do trabalho. E a gente vê que está contribuindo com o crescimento de uma pessoa. Porque, como professora, gente, eu preciso abrir um parêntese aqui, eu entendo que a educação é a que leva à melhoria da qualidade de vida das pessoas. É isso que transforma a vida das pessoas, né? E aí, o senso de comunidade é a terceira dimensão da espiritualidade no trabalho. Nesse caso aqui, é exatamente essa coisa do pertencimento da pessoa dentro da empresa que ela está trabalhando, né? Porque tem gente que se sente bem naquele ambiente, tem pessoas que se preocupam com as outras, tem pessoas que se apoiam, né? Tanto que a gente vê que muitas amizades se formam dentro das empresas, porque é um local onde a gente passa muito tempo do nosso dia. Então, é importante que tenha esse senso de comunidade, né? E isso aí tudo vai impactar no comprometimento das pessoas, no comportamento, no comprometimento normativo, no afetivo, que é esse que ela gosta de estar lá na empresa dela, que ela se sente bem, né? Tem o comportamento instrumental, que é aquele que a pessoa já vai mais por conta de responsabilidades que ela tem. Se ela ficar desempregada, ela tem contas para pagar, então ela acaba tendo mais responsabilidade com o trabalho dela, né? Então, cada um desses itens, ele vai impactando de uma maneira ou de outra na vivência da pessoa dentro da organização. E aqui vocês podem observar nessas figuras que cada um deles vai gerando outras características individuais e que todas elas vão transformar o ambiente organizacional. Então, aqui, as dimensões do comprometimento organizacional são o comprometimento normativo, o afetivo e instrumental. Esses comprometimentos aí, eles já geram algumas características, como, por exemplo, o comprometimento normativo. Ele dá ênfase nos aspectos intelectuais do funcionário, no humor, na questão emocional, né? Então, as empresas já passam a enxergar hoje, algumas empresas já entenderam que elas têm que enxergar os empregados delas, os colaboradores, como um ser integral, né? Antigamente, a gente ouvia muito dizer assim, a gente deixa os problemas do lado de fora quando entra na empresa. As empresas já perceberam que isso não é uma verdade, né, total. Por quê? Se um pai de família sai da sua casa sabendo que está lá, não tem um rancho para o seu filho não está na escola, será que ele vai ser tão produtivo quanto ele poderia ser, sabendo que a comida está lá na mesa dos filhos, sabendo que os filhos estão em segurança, né, que tem uma escola bacana, que estão estudando, que o que ele está fazendo está gerando uma contribuição, de alguma forma, para a sociedade onde ele vive, né? Então, esses valores espirituais, eles impactam na organização. E as empresas que já perceberam isso, já começaram a aplicar para tentar sair na frente, né? Então, olha, o comprometimento instrumental, ele visa ali a questão da benevolência, do humanismo, do respeito, tá? Esses comportamentos, por sua vez, eles impactam até na liderança. Por quê? Porque gera confiança entre as pessoas, gera a compaixão. Às vezes um colega ali está com um problema, o outro vai lá, ajuda, né? Não tem aquela coisa de puxar o tapete. Então, a busca da espiritualidade no trabalho é nesse sentido, é de você trabalhar todos esses sentimentos, esses comportamentos, essas características que beneficiam um ambiente de trabalho, para que ele seja... para que ele gere um bem-estar no seu colaborador, tá? E aí, isso tudo vai impactar também aonde? No comportamento de cidadania organizacional, gerando o quê? Altruísmo, cortesia, uma virtude cívica, né? Uma consciência, um desportivismo entre as pessoas, entre os colaboradores, e isso tudo é benéfico, porque imaginem vocês passar
o dia inteiro, né? Porque se a gente trabalha 8 horas por dia, a gente fica o dia inteiro dentro de um lugar que a gente não se sente bem. Você vai ser produtivo, né? Você vai ali dar o seu melhor? É meio complicado. E isso impacta, às vezes, até na saúde, né, gente? Então, são esses pontos aí, tá? Ok, vendo isso aí, como é que eu vou medir isso aí? Será que isso aí vai impactar? E aí eu trago uma das questões lá do meu problema de pesquisa. Isso gera vantagem competitiva? E aí, o que eu procuro trabalhar aqui nesse ponto de teorias da vantagem competitiva? Como é que as empresas trabalham as suas estratégias, o que elas vão fazer para alcançar essa vantagem competitiva e como é que é o desempenho delas. Então, a estratégia aqui é a escolha deliberada, né, que as empresas vão ter, realizando um conjunto de ações, e aí os principais autores são o Mintzberg, o Wallstrand e o Lempel, lá em 2010, que trouxeram esses conceitos para dentro das organizações, né. O desempenho, por sua vez, ele tem ali o Alan, o Sterling, o Wong, o Jones, enfim, tem vários autores aí que trabalham essa questão do desempenho, buscando um conceito multidimensional. Por quê? Algum tempo atrás, o desempenho era muito medido por financeiro. Se a empresa tinha um lucro elevado, então ela estava tendo um bom desempenho. Com o entendimento dessa questão do trabalhador como um ser integral, as empresas já começaram a perceber, opa, eu tenho aqui um lucro muito alto, mas eu também tenho ali uma rotatividade, um turnover elevado, né? Então, como é que eu faço para reduzir isso? Porque se eu reduzo aqui esses custos, eu aumento aqui também um pouco mais o meu lucro, né? De alguma maneira. Então, os estudiosos começaram a perceber a importância de avaliar o desempenho da empresa, não só pelo aspecto financeiro, mas também pela parte operacional, pela parte de recursos humanos, pela parte do marketing. Então, eles trazem essa questão da heterogeneidade das avaliações, visando o quê? Atender stakeholders, atender clientes, atender o mercado onde eles atuam, tá bom? E aí, com isso, eu pensei em algumas hipóteses, né? Baseada também nesses autores. Então, será que essas 3 dimensões aqui do trabalho, elas geram alegria? Elas causam essa sensação de alegria e satisfação no trabalho para os empregados? Né? Será que se elas geram, será que isso aí essa espiritualidade no trabalho, esse bem-estar, essa alegria, essa satisfação, será que elas causam mesmo um aumento ali do valor das empresas? Será que tem uma raridade no que elas oferecem? Porque hoje tudo é muito fácil de ser copiado, né? Então, a pessoa lança aqui um produto, o concorrente já está imitando ali, vendendo às vezes num preço bem mais barato. Então, tem tudo isso. E a espiritualidade, ela vai buscar trabalhar a raridade. Por quê? São os comportamentos individuais que vão fazer a diferença dentro das organizações. E aí, será que isso aí vai gerar uma vantagem competitiva? Então, são essas hipóteses que eu vou buscar pesquisar. Aqui eu trago um pouco da minha metodologia, né? O que eu vou utilizar. Então, eu vou aplicar um questionário, eu vou usar métodos estatísticos, eu vou definir aqui algumas pessoas. E aí, como eu já iniciei lá, falando um pouco da Zona Franca, eu trago agora um pouquinho aqui de Manaus. Manaus, por conta até da Zona Franca, ele é o 5º PIB no Brasil. Então, o auge econômico da cidade foi lá com o ciclo da borracha no século XIX, tá? Então, está aqui a lei que criou a Zona Franca de Manaus, né? Foi em 1957, e os segmentos que existem dentro do polo industrial são aqueles que eu já comentei com vocês, em torno de 25 segmentos, tá? Eu vou focar no trabalho aqui falando sobre o segmento de 2 rodas. Aqui eu trago algumas fotos da minha cidade, né? Uma cidade bonita, cheia de desafios, como qualquer outra, né? Mas é uma cidade muito bonita, então vocês podem ver aí o Teatro Amazonas, aqui não sei se vocês conseguem ver o mouse, né?
aqui um pouco do centro da cidade, aqui a Praia da Ponta Negra. Essa quarta foto aqui, da esquerda para a direita, né, na parte superior, são as fábricas onde está instalado o polo industrial, o Distrito Industrial de Manaus. Aqui embaixo, né, isso que parece uma cesta, é a Arena da Amazônia. Ao lado aqui o Mercado Municipal, o Porto de Manaus, né, porque durante muitos anos ele foi o primeiro e único porto flutuante. Então, a gente tem uma questão muito forte aqui de vazante e cheia do rio, então esse porto ele vai se adequando conforme o nível das águas, né? E aqui a ponte sobre o Rio Negro, tá? Então, são umas fotos aí para vocês conhecerem um pouquinho da minha cidade. Aqui eu falo da questão do meu locus de pesquisa, que é o polo de duas rodas. Então, ó, para vocês entenderem um pouquinho aí o nível de importância do polo de duas rodas para Manaus, ele é o terceiro segmento mais representativo em tamanho e em faturamento. Então, a Zona Franca de Manaus, aí, que é gerenciada pela Suframa, né, ela registrou em 2023 12 bilhões de reais em faturamento para o polo de duas rodas. Tá? Então, segundo a Abraciclo, que é a Associação Brasileira, né, de empresas que trabalham com ciclomotores, motocicletas e bicicletas e tudo, são 36 empresas que estão instaladas no polo de Manaus. Né? Aqui eu trouxe o mapa da cidade para vocês visualizarem, então, essa parte clarinha do mapa, lá onde tem essa área vermelha aí, é o mapa de Manaus, e essa área pintada de vermelho é todo o espaço que o polo industrial de Manaus ocupa no território de Manaus. Então, vocês podem ver aí que é uma área bem extensa da cidade, né? E temos muitas empresas, são mais de 550 empresas instaladas no polo industrial de Manaus. E aí temos multinacionais e empresas nacionais também e locais, tá? Aqui, já finalizando, eu trago que a minha coleta de dados ela vai ser feita por meio de um instrumento, né, de um questionário que vai ser composto por três partes. Eu vou analisar o perfil dos respondentes, eu vou aplicar um questionário voltado só para ver a espiritualidade no trabalho, então esse já é um questionário validado no Brasil, e vou também trabalhar o desempenho organizacional, também utilizando um questionário já validado no Brasil, para ver os níveis, né, tanto econômico, financeiro, de marketing, de pessoas, como é que isso aí depois vai se entrelaçar, né, aí por meio de métodos estatísticos, como é que essa correlação vai existir, tá bom? E aí, para finalizar, a ciência trabalha no universo do material e do pensamento científico, enquanto que a espiritualidade e a fé trabalham no mundo transcendente. Cabe a cada um deles respeitar um ao outro e se completar, auxiliando o homem na busca do seu propósito e da plenitude da sua existência. Então, quem disse isso aí foi o bispo Rodovalho, e eu acho que é muito relevante para esse trabalho, né? Porque a gente está trabalhando, está trazendo aqui uma coisa que é muito subjetiva, tentando mostrar como ela contribui de maneira objetiva. Então, é um desafio bacana, e eu finalizo a minha apresentação com essa frase. Obrigada. Eu não estou te ouvindo, Elaine. Viviane, queria te agradecer pelo compartilhamento da tua pesquisa, excelentes reflexões para as empresas a partir, né, dos desdobramentos que você traz sobre a importância da espiritualidade, sem dúvida alguma, impactando na vida profissional dos colaboradores. Queria agradecer a Thaís Valdira Vieira por ter indicado o seu nome para compartilhar conosco do seu conhecimento, a Natália Maia, nossa assistente de pesquisa, que está fazendo a divulgação desse momento, né? E, mais uma vez, agradecer
agradecer a tua brilhante presença, com tanta informação relevante, e te fazer uma pergunta, pedir para compartilhar conosco o que te levou à busca pelo mestrado, depois pelo doutorado, a continuidade dos estudos, e de que forma que você entende que esse aprimoramento contínuo, ele impacta na vida profissional que você exerce. Compartilha com a gente um pouquinho, Viviane, por favor. Tá bom, tá bom. Essa vida de academia, né, ela exige da gente essa constante busca, né? E o que me levou a buscar o doutorado, na época que eu fiz o mestrado, eu ainda não trabalhava como professora. E eu confesso que eu nem pensava nisso. Então, eu fiz um mestrado muito influenciada pelo meu pai, né? Mas assim, sem dar tanta importância, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar como professora, a atuar, e quando eu passei a orientar trabalhos, né, dos graduandos, caramba, pensei, né, preciso me atualizar, não posso ficar parada, achar que porque já tenho um mestrado, né, é alguma coisa que não pode melhorar. E, enfim, mas pelos desafios que a gente enfrenta aqui na nossa região, nós não temos ainda um programa de doutorado e de mestrado nas universidades públicas aqui, né, no Amazonas. E aí era sempre essa dificuldade, porque para você se deslocar para um outro estado para fazer um doutorado, além de pagar o programa, porque o doutorado em administração, onde eu pesquisava, que era gratuito, era muito concorrido, e eu precisava ficar em tempo integral, então não dava, porque aí eu já tinha família, filho, e, enfim, eu precisava do trabalho, eu não podia largar tudo e ir embora. E aí, o lado bom, né, a gente não pode deixar de analisar isso também, teve todo aquele impacto negativo, todas as mazelas que Manaus sofreu muito com a Covid, né, mas, vamos dizer assim, um lado que eu posso dizer que para mim foi positivo foi essa questão das tecnologias. Isso facilitou muito a minha vida. E aí, o reitor, na época da UNP, que faz parte aí, né, do Grupo Ânima, ele divulgou o doutorado. E o doutorado seria todo online, por conta ainda da pandemia. E eu pensei, nossa, caramba, é minha oportunidade, né? Porque, assim, eu já me sentia defasada com relação ao conhecimento, até para eu passar para os meus alunos. E aí eu digo, não, esse é o meu momento, eu vou aproveitar, porque aí eu não vou precisar deixar o meu trabalho, não vou precisar estar viajando, eu posso fazer tudo online, e assim foi, né? E como eu não fiz um mestrado, vamos dizer assim, com toda aquela dedicação que o curso exige, eu fiz no doutorado. Eu digo, caramba, eu preciso mudar isso, eu preciso de fato aprender, me dedicar, e assim, não me arrependo. Foram 2 anos, né, porque é o período das disciplinas, agora eu já terminei, eu só estou na fase de escrita da tese e de aplicação das pesquisas, né? Mas foi um período muito rico, eu tive professores fantásticos, né? O Grupo Ânima está de parabéns, a gente vê que a qualidade que vocês empregam nas instituições é realmente diferenciada, é preocupada mesmo com o aprendizado do aluno, e isso foi sensacional, porque aí eu tive professores maravilhosos que só me incentivaram. Eu já estava com todo o gás, mas os professores incentivaram ainda mais, né? E aí hoje eu percebo que a minha profissão, o que eu ensino na sala de aula só melhorou, né? Então, a gente não pode parar, o professor não pode parar jamais, e mesmo, eu sou doutora, não, tem que seguir, tem que ir para um pós-doutorado, tem que seguir com outras atualizações, então isso é muito importante, porque aquilo que eu falei lá no começo, né, a tecnologia, até na área de educação também, assim, é muito rápido, então, a gente tem que pensar em dar uma aula que estimule os nossos alunos, porque senão eles vão só ficar na internet, não vão dar atenção, né? E isso aí é ruim para o professor. Então, não só para dentro da academia, mas nas empresas, essa questão da educação continuada, da qualificação constante, é super importante, né? E aí, puxando para o doutorado, eu acho que foi sensacional e contribuiu
Extremamente, assim, foi uma forte contribuição para a minha profissão hoje enquanto professora. E eu acho que eu aplico isso na sala de aula bem melhor do que eu aplicava antes, né? Então, só reforça a importância desse curso que eu estou fazendo. Excelente, Viviane, agradeço por mais esse compartilhamento da experiência e ficamos à disposição para novas palestras, quem sabe no futuro. Quem sabe, né? E agradeço mais uma vez a toda a comissão organizadora do Ciência, Tecnologia e Sociedade, a diretoria de aprendizagem ao longo da vida, a professora Thaís, que faz essa escolha brilhante de quem são os mestrandos e doutorandos que vão aqui compartilhar as experiências com os graduandos das nossas escolas que compõem o ecossistema, a Ânima e a Natália. Obrigada a todos e um ótimo dia para todos. Obrigada também, gente. Obrigada. Até a próxima.